Direito Administrativo, semana 2, dia 1º, aula 1. Hoje a gente vai falar sobre as espécies dos atos administrativos, certo? Vamos começar com os atos normativos. Então, em regra, eles são o quê? Gerais e abstratos, ou seja, eles não são concretos e individuais, eles não visam um administrado específico, certo? Então possuem conteúdo análogo às leis, certo? Caráter geral. Então servem para explicitar uma lei, para trazer uma uniformização de procedimentos aos agentes administrativos. O que acontece? Ela não pode, o ato normativo, ele não pode extrapolar a lei, certo? Ele não pode, inclusive, inovar a lei, certo? Ou a lei não, o ordenamento jurídico. Se eu estou inovando o ordenamento jurídico, eu estou trazendo um ato ilegal, um ato que fere aí a legalidade. Então esse ato tem que ser o quê? Anulado, ok? Então, em tese, não podem ser atacados pelos administrados, certo? Então o administrado ele não pode entrar com recurso administrativo ou mesmo na esfera judicial. Essa é a regra, tá? No entanto, quando o ato normativo vem a produzir efeitos concretos, ou seja, que prejudique especificamente esse administrado, aí sim. Então, aí é possível impugnação direta desses efeitos pelo interessado, ok? Podem receber ação direta de inconstitucionalidade por órgãos ou entidades constitucionalmente legitimados. A gente vai ver lá em direito constitucional quem são os órgãos e entidades que são legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade, certo? Então, por enquanto, nós não... mas a ideia é o seguinte, é algo que está contrário à Constituição, ela sofre então aí esse controle. Exemplos de atos normativos aí, então decretos regulamentares, instruções normativas, resoluções de agências reguladoras, exemplo a Anvisa, dentre outros. Também não é uniforme na nomenclatura entre os órgãos, ok? Mas ele vai trazer uma IN, por exemplo. O planejamento gosta muito das instruções normativas, as INs deles. Então vai depender muito dos órgãos aí. Mas a ideia é o que? Ter esse caráter normativo, ok? Atos ordinatórios. O que são esses atos ordinatórios? São atos administrativos internos, ordinários, portanto. Então endereçados aos servidores públicos, certo? Então ele vai servir aí para vinculação servidor que se encontre subordinado à autoridade em que os expediu, ok? Então os atos ordinatórios são atos administrativos, como a gente já falou, interno, tem o fundamento no poder hierárquico, não criam direitos e obrigações aos administrados, certo? Serve só para atos internos aí, certo? Atos ordinatórios são inferiores em hierarquia dos atos normativos, ou seja, quando eu for expedir uma portaria, essa portaria eu tenho que levar em consideração essa IN, essa instrução normativa. Então eu não posso ferir uma IN, então ele é inferior a essa IN, essa instrução normativa, que está dentro de um ato normativo. Então, continuando. Exemplo, circulares internas, memorandos, ofícios, portarias, ordem de serviços, todos eles estão dentro desses atos ordinatórios. Lembrar que atos ordinatórios, eles são realizados para organizar as atividades internas do órgão. Agora os atos enunciativos, então eles vão enunciar alguma coisa, então são os atos que contêm juízo de valor, uma opinião, uma sugestão, uma recomendação da atuação do administrado, certo? Perdão, da atuação da administração. Exemplo, pareceres. Então, pareceres jurídicos, por exemplo, são atos enunciativos, ok? Então, eles são o quê? Uma opinião
trazem juízo de valor, uma opinião, uma sugestão ou recomendação da atuação da administração, certo? Então, eles são meramente opinativos. Então, se você descumprir, basta justificar, mas é plausível você não cumprir o que está previsto, porque é uma opinião. Então, se ele é uma opinião, por si só, não produzem efeitos jurídicos quaisquer, pois depende sempre de um outro ato. Esse outro ato que vai trazer um cunho mais decisório, ok? Então, essa aqui é a regra geral, presta atenção, essa aqui é a regra geral para os atos enunciativos. Por que eu estou falando de regra geral? Porque os administrativistas, os doutrinadores, entendem que esta seria a regra geral, mas que também tem uma regra específica, que são os casos de certidões, por exemplo. Então, nos casos de certidões, que aí eles produziriam sim um efeito jurídico. A gente já vai ver daqui a pouquinho, quando cai na tua prova, quando pensar no geral, é isso aqui que está correto. Quando ele especificar, a gente vai anotar o outro como correto, certo? Daqui a pouco você vai ver aí como é que ele gosta de cobrar. Então, por si só, ele não produz efeitos jurídicos, mas ele é o que? Depende sempre de um outro ato de caráter decisório, ok? Eventualmente adotam fundamentação dos enunciativos. Então, um ato decisório, por exemplo, você vai dar uma punição a um servidor de demissão, certo? A bem do serviço público. Você vai mandar para uma consultoria jurídica, a consultoria jurídica vai emitir um parecer opinativo, certo? E esse parecer opinativo ele vai trazer uma base, vai trazer uma fundamentação para os atos decisórios, perfeito? Então, atos enunciativos, ok? Então, também, os atos enunciativos, os atos de conteúdo declaratório e meramente opinativo. Então, são atos enunciativos, os atos de conteúdo declaratório e meramente opinativo. Então, meramente opinativo são os pareceres jurídicos, por exemplo, e atos enunciativos, os atos de conteúdo declaratório, nós temos, por exemplo, certidões e atestados, ok? Então, de conteúdo declaratório, certidões e atestado. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa cada um desses aí, rapidamente, ok? Então, atos enunciativos ainda não possuem uma manifestação da vontade da administração. Ora, lembra que o conceito de ato administrativo era o que? A manifestação da vontade da administração? Pois é, aqui ele é um ato administrativo enunciativo. Ele está me dizendo que não possui uma manifestação da vontade da administração. Como que significa? O que significa isso? Que em tese ele não seria então que um ato administrativo, certo? Porque ele não teria uma manifestação da vontade da administração. Mas a doutrina, a majoritária, prevê que os atos enunciativos, eles são atos administrativos. Por quê? Porque eles entendem que são atos administrativos no sentido formal, certo? Tem o sentido formal e o sentido material. Qual é a diferença básica? Bem para descomplicar mesmo. No sentido material significa a matéria que ele está tratando, perfeito? E os atos no sentido formal, qual foi a forma, o rito que ele foi construído. Então, o ato enunciativo, no sentido material, ele não possui uma manifestação da vontade da administração. Mas, no sentido formal, ele é um ato administrativo, ok? 4. Não possuem uma manifestação da vontade da administração, como nós já falamos, mas eles são atos administrativos, isso que você tem que guardar. E os atos de conteúdo declaratório, exemplo, certidões produzem
efeitos jurídicos. Então veja, lá no começo, quando nós estávamos iniciando a falar sobre os atos enunciativos, nós colocamos lá que eles são o que? Não produzem efeitos jurídicos. Essa é a regra geral. Atos administrativos não produzem efeitos jurídicos. Certo ou errado? Certo. Agora, se eu colocar aqui o atos de conteúdos declaratórios, exemplos, certidões, são atos enunciativos, me produzem efeitos jurídicos. Certo ou errado? Certo. Agora ele trouxe uma exceção. Então tome cuidado com isso quando você estiver resolvendo questões e principalmente quando estiver fazendo a tua prova. Então, essa aqui é uma acepção menos abrangente. Então, a mais abrangente é a regra. Perfeito? Continuando. Então, nós temos aqui nos atos enunciativos, nós temos, por exemplo, a certidão. O que seria uma certidão? É uma cópia de uma informação que está registrada em um livro. A tua certidão de nascimento, por exemplo, está registrada num cartório dentro de um livro, lá numa folha tal. Certo? Então, lá dentro vai ter essas informações a respeito do seu nascimento. Certidão de casamento, certidões de caráter, todo nesse sentido aí, ok? Informação de interesse do administrado. Então, você vai pedir uma certidão, você vai receber essa certidão do seu interesse aí. Então, nós temos ainda, além da certidão como ato enunciativo, nós temos também o atestado. O que significa o atestado? É uma declaração, agora não é uma cópia de uma informação, agora é uma declaração da administração de situações que ela toma ciência em decorrência de uma atuação de seu agente ou dos seus agentes. Exemplo, um atestado na junta médica, certo? Ele ficou lá X dias a mais do que poderia num atestado normal. Ele tem que passar por uma junta médica, passou pela sua junta médica lá, passou 30 dias, vai ter que ir para uma junta médica. Foi para a junta médica, vai ter um atestado agora. Esse atestado é exatamente isso que nós estamos falando. É uma declaração da administração e não uma informação registrada no livro, como é o caso da certidão. Ok? Por fim, nós temos o parecer. O que é o parecer? É um documento técnico, é um documento de caráter opinativo de um órgão especializado. Exemplo, você vai fazer uma aquisição de um bem, por meio de uma licitação, modalidade de pregão eletrônico, você tem que encaminhar para onde? Lá para a consultoria jurídica, em estrita observância ao artigo 38, inciso 6º da Lei 8.666. Então, toda vez que eu for fazer uma contratação ou então uma aquisição, eu tenho que fazer contratação no sentido de contrato, ok? Ou então fazer uma aquisição tem que passar pelo órgão consultor jurídico, certo? Então nesse órgão vai ter um documento técnico que ele é chamado parecer jurídico. Então ele é de caráter opinativo e um órgão especializado aí no caso de ministérios é uma consultoria jurídica, que são os advogados da União. Por fim, nós temos uma apostila. O que seria a apostila? É um ato aditivo. Então, ele vai anotar a margem, vai emendar, corrigir, complementar um ato administrativo ou um contrato da administração. Como um ato administrativo, ele é um exemplo, uma situação aí, funcional do servidor. Então, teve uma promoção, ele teve uma licença, tudo isso vai ser anotado lá nas fichas funcionais desse servidor, quando ele tirou férias, etc e tal, ok? E quando tem um contrato administrativo, lá no artigo 65 da Lei 8.666, vai falar sobre reajustes de contratos se dão por apostilamento, ok? Seria isso, pessoal. Agora nós temos os atos punitivos. O que seriam os atos punitivos? A administração pode impor sanções, ok? Então veja, vai impor sanção, não há que se falar em poder hierárquico, não está mostrando aqui o poder hierárquico, certo? Então a gente vai ver que são outros dois poderes, nem estou na página do poder hierárquico ainda, mas já vai anotando, não é poder hierárquico, é poder disciplinar, poder de polícia, são esses dois, perfeito? Então já estou adiantando, quando chegar ali na próxima página você vai ver isso daí. Então são sanções a seus servidores e também são sanções aos seus administrados em geral, ok? O poder, a sanção ela está fundamentada no poder do quê?
disciplinar e o poder de polícia, poder disciplinar, poder de polícia, sem a necessidade da intervenção prévia do judiciário, ok? Então não precisa ir para o judiciário para dar uma punição, uma suspensão para um servidor, por exemplo. O poder disciplinar ele pode ter uma abrangência tanto interna para os servidores, quanto também para o externo, para os administrados que de alguma forma eles estão ligados à administração aí. Normalmente é pela Lei 8666, pelo um contrato administrativo. Então, pelo um contrato administrativo, se teve um descumprimento parcial ou total de uma execução de um objeto, por exemplo, vai ter o quê? Uma sanção prevista onde? Na Lei 8666, certo? Então, está atingindo externamente. E o poder de polícia por exemplo, vou fazer uma vistoria num restaurante e esse restaurante ele não está em condições de higiene mínimas necessárias. Então, eu vou fazer o que? Fechamento desse restaurante. Eu estou fazendo o que? Eu estou atuando externamente. Então, poder de polícia externo, poder disciplinar tanto interno quanto externo. Veja novamente, repito, não há que se falar em poder hierárquico. Adora-se falar isso. O examinador tem uma paixão por colocar, quando está falando sobre punições, quando está falando sobre impor sanções, ele fala sobre o poder hierárquico, ok? Então guarda isso daí, beleza? Um abraço, até a próxima.